Bom dia, pessoal. Na nossa aula de história de hoje, a gente vai estar dando continuidade ao capítulo de número 16 e a gente vai pegar aí da página 198 até a página de número 200. Iniciando por esse tópico aí, chamado o processo de abertura e o fim da ditadura. Bom, pessoal, em março de 1974, o general Ernesto Geisel, esse aí da foto, ele assumiu a presidência da República com a promessa de promover o retorno do país à democracia. Porque o país, desde o golpe de 1964, o seu sistema político era o sistema ditatorial. E de acordo com as palavras do próprio Geisel, a abertura política deveria ser de uma forma lenta, gradual e segura. Era uma forma de os militares deixarem o poder sem alterar a ordem vigente. Mas, apesar da promessa de abertura política, os militares da chamada linha dura, eles não aceitavam essa ideia do retorno à democracia. Porque se isso acontecesse, claro, eles teriam que deixar o poder. E quem iria ter o poder de tomar as decisões iria ser um representante escolhido pelo povo, e não da forma como vinha sendo nesse sistema ditatorial, em que eles era quem mandavam e desmandavam no país. Eles quem escolhiam os presidentes, eles destituíam os políticos que quisessem do cargo, tudo era mandado por eles. E os órgãos de repressão do governo, ele continuava prendendo as pessoas que eram suspeitas, segundo eles, de subversão. E essas pessoas elas eram torturadas e, em muitos casos, eram mortas após longas sessões de tortura. Agora a gente vai ver alguns casos que ganharam destaque na época. Foi o caso do jornalista Vladimir Herzog e do metalúrgico Manuel Fiel Filho. O primeiro desses casos, o jornalista da TV Cultura de São Paulo, Vladimir Herzog, ele foi encontrado morto em uma cela na prisão em São Paulo, no ano de 1975. E no ano seguinte, em janeiro, o metalúrgico Manuel Fiel Filho foi morto no mesmo local, nas mesmas condições. A versão oficial que o governo lançou é de suicídio por enforcamento, mas essa versão não se sustentava. A divulgação das denúncias de tortura e assassinatos de militantes políticos e os primeiros sinais de recessão econômica tiveram como efeito o crescimento do MDB, que era um partido político na época, nas eleições legislativas de 1974 e nas eleições municipais de 1976. Bom, e o governo, ele, atemorizado com o crescimento da oposição, ele acabou recuando nesse processo de abertura política. E em abril de 1977, os militares eles lançaram uma série de medidas que ficaram conhecidas como Pacote de Abril. E o Congresso ficou fechado por 14 dias, período em que o presidente governou por meio de decretos-leis. E entre esses decretos estava a ampliação do mandato de presidente de 5 para 6 anos e a determinação de que 1/3 dos senadores deveria ser eleito por meio do voto indireto, ou seja, sem a participação da votação do povo. Agora a gente vai ver aí na página 199 as novas mobilizações.
Bom, no final da década de 1970, as mobilizações de estudantes e de trabalhadores elas retornaram ao cenário nacional. O centro dessa nova fase do movimento sindical foi a região do ABC Paulista, que era um importante parque da indústria automobilística e berço do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e de Diadema, cidades paulistas. E em 1979, os metalúrgicos do ABC Paulista eles entraram em greve por melhorias salariais e também contra a ditadura, realizando a primeira greve geral de uma categoria depois da instalação do regime ditatorial em 1964, porque quando houve o golpe militar em 1964, ficou proibido dos sindicatos promoverem greves. E esse período ele também foi marcado pelo renascimento do movimento estudantil, que também, com o golpe militar, havia sido barrado. Com mobilizações, principalmente nas universidades do estado de São Paulo. Esses estudantes reivindicavam a democratização das universidades e o fim da ditadura. E em março de 1979, o general João Batista de Oliveira Figueiredo assumiu a presidência da República, prometendo continuar o processo de abertura política. E por todo o Brasil cresciam os movimentos pela redemocratização. E o presidente, ele, ao se sentir pressionado, ele promulgou em agosto de 1979 a Lei de Anistia. Essa lei ela libertou todos os presos políticos do país e permitiu a volta dos exilados. Esses exilados eram pessoas que haviam sido expulsas do país na época da ditadura por conta dessa perseguição política. E com essa lei da anistia, eles puderam retornar ao Brasil. A lei também anistiou os agentes do Estado que praticaram crimes de tortura e assassinato no exercício da função. Ou seja, vários torturadores e assassinos, eles obtiveram com essa lei de anistia o perdão de seus crimes, e muitos deles não foram julgados por conta disso. E atualmente vários perseguidos políticos, familiares de vítimas da ditadura, grupos de defesa dos direitos humanos e entidades da sociedade civil, eles pedem a revisão da lei da anistia. Eles argumentam que a extensão da anistia aos crimes praticados pelo Estado fere uma série de acordos internacionais dos quais o Brasil é signatário. Segundo eles, o crime de tortura constitui um crime contra a humanidade, sendo, portanto, imprescritível. Ou seja, eles pedem a punição desses torturadores e desses assassinos, dessas pessoas que trabalharam para o governo na época e que foram responsáveis pela morte de muitas pessoas e também de uma série de torturas contra essas pessoas, contra várias pessoas. Agora na página 200 a gente vai falar do fim da ditadura. Em fevereiro do ano de 1983, o deputado federal Dante de Oliveira, do PMDB, ele apresentou no Congresso uma emenda constitucional que restabelecia as eleições diretas para presidente. Ou seja, o povo era quem iria votar e não da maneira como estava sendo no período ditatorial, né? Onde eles se reuniam e escolhiam o presidente. E inúmeras manifestações populares foram organizadas no país pela aprovação da emenda. Essa campanha que
ficou conhecida como Direta Já. Essa emenda, porém, ela foi derrotada na Câmara Federal. E o próximo presidente da República seria escolhido mais uma vez pelo Colégio Eleitoral em janeiro de 1985. E os candidatos inscritos para disputar as eleições foram Tancredo Neves e Paulo Maluf. Paulo Maluf do PDS, que era apoiado pelos militares, e o governador de Minas Gerais, pelo partido PMDB, Tancredo Neves. E apoiado por dissidentes do PDS e por partidos da oposição ao regime militar, Tancredo Neves ele foi eleito presidente, mas ele não chegou a assumir o governo, porque na véspera da posse, um dia antes dele tomar posse como presidente, em março ele adoeceu e foi internado. E ele faleceu no mês de abril, chegando assim a nem chegar a assumir a presidência. E no seu lugar assumiu o vice-presidente eleito, que foi José Sarney. E Sarney ele assumiu a presidência tomando medidas para conter o aumento dos preços e retomar a ordem democrática no país. As principais medidas tomadas por ele foram a convocação de uma Assembleia Constituinte, a execução de um plano econômico para controlar a inflação, que foi o Plano Cruzado. E esse plano cruzado, ele previa o congelamento dos preços e dos aluguéis e reajustes automáticos dos salários sempre que a inflação atingisse 20%. O congelamento dos preços promoveu a elevação do poder de compra de salários, o que gerou um grande aumento do consumo. Ou seja, como o salário ia aumentando e o preço das mercadorias ficou congelado, não poderia subir, as pessoas assim tiveram um poder maior de compra, puderam consumir mais coisas. E com os preços congelados, indústrias e comércios, eles começaram a boicotar esse plano, né? As pessoas que eram donos das fábricas, das indústrias, e também os comerciantes, que consequentemente por conta desse congelamento dos preços, não estavam obtendo um lucro desejado, um lucro maior, eles passaram a boicotar esse plano. E esse boicote, essas medidas, provocaram um retorno da inflação, que chegou a cerca de 85% ao mês. Bom, pessoal, agora a gente vai fazer essas 4 questões aí da atividade. A primeira é: com que promessa o general Ernesto Geisel assumiu a presidência da República em março de 1974? 2. Por qual motivo os metalúrgicos do ABC Paulista entraram em greve em 1979? 3. O que foi a lei de anistia? E 4. Quais medidas tomadas por Sarney ao assumir a presidência? Bom, pessoal, é essa a aula de hoje. E um abraço a todos e até a próxima.